Olá amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Hoje começamos uma série de vídeos sobre Apocalipse 13. A princípio serão 4 ou 5 vídeos com o propósito de compreender profética e historicamente como a igreja cristã se tornou romana, quais as características desse novo sistema religioso, como aconteceu a sua queda, a profecia sobre sua restauração e a formação de uma cópia desse sistema medieval em nossos dias. Vamos começar então com a leitura de Apocalipse 13, versos 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Entre vários símbolos presentes nessa passagem, há um detalhe que não pode ser ignorado. As características da besta que sobe do mar remetem diretamente aos animais de Daniel capítulo 7. Possivelmente uma das razões para isso seja uma mensagem divina dizendo que Apocalipse 13 e Daniel 7 estão interligados, de tal forma que é impossível compreender o capítulo do Apocalipse sem antes examinar o conteúdo de Daniel. Mervyn Maxwell comenta o seguinte sobre os versos que lemos: leopardo, urso, leão. Já nos deparamos antes com essa lista. Durante uma visão, cerca de 6 séculos antes, Daniel observou um leão, um urso e um leopardo, além de um quarto animal indescritível, emergirem do mar. No conjunto, eles possuíam 7 cabeças e 10 chifres. Seguindo o mesmo raciocínio, o comentário bíblico adventista diz que esta descrição faz alusão ao simbolismo de Daniel 7. Sendo assim, fazendo o que o texto nos induz a fazer, vamos analisar primeiro Daniel 7 para depois seguir com Apocalipse 13. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Entendendo que as profecias são simbólicas e deixando que a Bíblia revele o significado dos símbolos, ventos são guerras, mar representam os povos e animais simbolizam reinos. Sobre este último, até hoje, os animais ainda são usados para representarem algumas nações. Por exemplo, os Estados Unidos, a águia de cabeça branca, a França, um galo, o Reino Unido, um leão, a Espanha, um touro e muitos outros. O que Daniel vê então são os conflitos territoriais e as agitações dos povos de uma época onde não havia fronteiras. O que predominava era a lei do mais forte. A nação mais poderosa se tornava soberana. Mas então, quais seriam os animais e os reinos representados por eles em Daniel capítulo 7? Começando no verso 4 até o verso 7, os animais que Daniel contempla são um leão com asas de águia, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e um animal terrível. Eles representam respectivamente Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Como Daniel vivia sob o período de Babilônia, a visão começa justamente em sua época. Os reinos seguintes são confirmados pela própria história, mas a visão continua, e na cabeça do quarto animal, ou seja, do Império Romano, algumas situações ainda aconteceriam. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, o Império Romano, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Alguns estudiosos, como Jacques Ducan, entendem que o número 10 é simbólico, outros que é literal. O importante é saber que os 10 chifres aí especificados
fazem alusão ao que eu chamo de segunda fase de Roma, isto é, o período de divisão da parte ocidental do Império, correspondente hoje ao continente europeu. Ao explicar a visão para Daniel, o anjo diz que os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E a história confirma que entre os séculos IV e V, o Império Romano Ocidental foi fragmentado por reinos bárbaros. Em resumo, em fins do século V, a parte ocidental do Império Romano estava dividida entre uma série de reinos bárbaros. Destes, os mais importantes eram o dos vândalos no norte da África, dos visigodos na Espanha, os 7 reinos dos anglo-saxões na Grã-Bretanha, o dos francos na Gália e o dos ostrogodos na Itália. Como a lista das tribos é divergente entre os estudiosos, sendo que houve uma invasão de pelo menos 20 delas, vamos nos deter apenas ao fato de que a profecia se cumpriu. E no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente finalmente terminou. Por fim, em 476, o general Odoacro, no comando das tropas érulas, depôs o último dos imperadores do Ocidente, Rômulo Augusto. A visão continua e o território de conflitos ainda permanece na cabeça do quarto animal. Portanto, seguimos de alguma forma em Roma, mas agora em sua terceira fase. Observe então o novo elemento que aparece na visão de Daniel. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De agora em diante, vamos concentrar a nossa atenção no chifre pequeno. Inclusive, o próprio Daniel teve sua atenção especialmente dirigida a ele. Sendo assim, considerando os versos que acabamos de ler, separamos 7 características a fim de desvendá-lo e só então voltarmos ao capítulo 13 do Apocalipse. As 7 características com suas respectivas referências são localização, época, atuação, palavras contra Deus, guerra contra os santos, mudança do tempo e da lei, um tempo, 2 tempos e meio tempo. A primeira característica identifica sua localização, pois Daniel viu que entre eles, os 10 chifres, subiu outro pequeno. E uma vez que as tribos bárbaras ocuparam o território ocidental do antigo império, o chifre pequeno deveria surgir da mesma região, ou seja, da Europa Ocidental. A segunda característica nos fala sobre a época em que o chifre pequeno seria levantado. Lembrando que em Daniel essa palavra faz alusão ao período de supremacia e não ao surgimento. O texto bíblico diz: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro. Portanto, depois deles significa que a supremacia do chifre pequeno deveria acontecer em algum momento posterior ao ano 476 d.C., já que, como vimos, foi nesse período que a última tribo invadiu a sede do império e depois o imperador Rômulo Augusto. Dessa forma, podemos levantar uma hipótese de quem seria o chifre pequeno, ao considerar o registro de alguns historiadores. Alejandro Flick diz que das ruínas da Roma política surgiu o grande império moral na forma gigante da Igreja Romana. Christopher Dawson, historiador católico, segue o mesmo raciocínio. Ao contrário do que ocorreu às instituições romanas, a Igreja não desapareceu e o seu passado permaneceu vivo. Assim,
Ela pôde utilizar o legado que recebera do mundo romano e este continuou a existir, mas dentro da igreja. O colapso da organização política do Império Romano deixara um grande vácuo que nenhum rei bárbaro ou general poderia preencher. Ele foi preenchido, contudo, pela igreja, que assumiu a função de tutora e legisladora dos novos povos. No momento em que o poder do Império do Ocidente desmoronou, Roma não mais seria a capital do Império de César, mas se tornara sé apostólica. Apesar de não ser historiador, mas um filósofo, Thomas Hobbes traduz em poesia as declarações que lemos, ao dizer que o Papa é o fantasma do defunto Império Romano, coroando-se sobre a sua tumba. No livro The Papacy and the World Affairs, ao comentar sobre a desintegração do Império e sua consequente ocupação por vários reinos bárbaros, Conrad diz que a Igreja Católica Romana não só se tornou independente desses estados em assuntos religiosos, mas também dominou as questões seculares. E finalmente, naquela que talvez seja a declaração mais surpreendente, por sua precisão e por aquele que a registrou, Isaac Newton comenta sobre o chifre pequeno de Daniel 7, dizendo o seguinte: os reis representam os reinos, como já foi dito. Portanto, o chifre pequeno é um reino. Era um chifre da quarta besta e arrancou a 3 dos primeiros. Por isso devemos procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida peculiar, com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falava insolências, mudando os tempos e a lei. Era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal profeta, vidente e rei é a Igreja de Roma. Em conclusão, com base nas 2 características examinadas, a localização do território europeu ocidental e a época posterior a 476 d.C., além do testemunho histórico citado, a hipótese levantada é de que o chifre pequeno de Daniel 7 seja a Igreja Católica Apostólica Romana, que sim, trouxe benefícios para a formação da cultura ocidental, mas também transformou negativamente a essência do cristianismo e do evangelho. Com isso, amigos, o nosso vídeo vai ficando por aqui. No próximo, continuaremos examinando outras características do chifre pequeno e comparando-as agora ao sistema religioso católico romano. Além disso, vamos compreender também como o bispo e a Igreja de Roma se tornaram tão poderosos, sem esquecer, é claro, que estamos passando por Daniel 7 para chegar finalmente em Apocalipse 13. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para ser notificado, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com os seus amigos pelas redes sociais. Essa é uma mensagem muito importante, cujo propósito é abrir os olhos das pessoas para as realidades presentes no nosso tempo. Eu agradeço pela sua atenção, um grande abraço e que Deus te abençoe.